você sobre otimismo invencível. As referências nossas estão em Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao 39. No dia 6 de janeiro de 1941, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt dirigiu-se ao Congresso americano no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo inteiro voltava seus olhos para as atrocidades daquela batalha que matou 60 milhões de pessoas. Num discurso que ficou gravado nos anais da história, disse que olhava para frente e buscava um mundo sobre 4 liberdades essenciais para a humanidade. Primeiro, a liberdade de expressão. Segundo, a liberdade de adoração. Terceiro, a liberdade da vontade. E 4, a liberdade do medo. Segundo o apóstolo Paulo, também escreve aos Romanos, sua carta mais importante, ela é considerada a Cordilheira do Himalaia. Então, isso para destacar a importância dela. O capítulo 8 é visto, então, como o pico do Everest, poderemos dizer assim, o ponto culminante de toda a verdade bíblica. O capítulo 8 é a carta magna da nossa liberdade. Aqui, Paulo fala sobre as 4 liberdades essenciais da vida cristã. Nós somos libertos da condenação, da derrota, do desencorajamento e do medo. Então vamos lá. Primeiro, libertos do julgamento. Paulo vai dizer: nenhuma condenação há. Em Adão, nós estávamos condenados, mas em Cristo estamos justificados. Pecado entrou no mundo por um homem. Adão pecou e com ele toda a raça. Todos pecamos e estávamos separados, destituídos da glória de Deus. O pecado, ele é maligno e penetrou em nossas veias. Ele assumiu o trono da nossa vida e nos jogou num estado de rebelião contra Deus. Tornamo-nos inimigos de Deus. Todos estávamos condenados, visto que o salário do pecado é a morte, mas Cristo levou sobre si a culpa, morreu a nossa morte, suportou em seu corpo o nosso castigo. Ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus que deveríamos beber. Ele satisfez as nossas demandas da lei em nosso lugar e nos justificou diante do trono de Deus. Por isso, estamos livres de toda a condenação. Ele pagou a nossa dívida. Ele nos absolveu de toda a culpa. Ele nos justificou. A lei condena, mas Cristo nos justifica. Não podíamos ser salvos pela lei. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei é boa, santa e pura, mas somos pecadores. A lei é como um raio-x, luz e prumo, identifica o problema, mas não resolve. Cristo, porém, o nosso representante, fiador e substituto, obedeceu à lei por nós e morreu por nós. Então agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo é estar seguro, salvo, perdoado, justificado. A lei não pode mais manter você como prisioneiro. Versículo 2 do capítulo 8 diz isso. Estamos mortos para a lei. E Romanos 7:4 vai dizer, e livres da lei. Então, a lei não pode mais condenar você. O que a lei não podia fazer por nós, Cristo fez, morrendo em nosso lugar. Cristo sofreu a penalidade
da lei em nosso lugar. Por isso, não podemos mais ser condenados. E aí Paulo vai afirmar essa verdade. Nenhuma condenação há. Então, a lei não pode mais controlar você. O crente vive a vida justa não pelo poder da lei, mas pelo poder do Espírito Santo. Somos controlados agora pelo Espírito. Por meio da morte de Cristo, Deus nos justifica. Por meio do poder do Espírito Santo, Ele nos santifica. Então, pela morte de Cristo, somos libertos da condenação do pecado e pelo poder do Espírito, somos libertos do poder do pecado. Segundo, libertos da derrota. Paulo vai dizer, nenhuma obrigação. Não somos devedores à carne. Não há nenhuma obrigação com a velha natureza. O crente agora pode viver em vitória. Paulo descreveu a vida em 3 níveis. Primeiro, aquele que não tem o Espírito. Então, eles vivem na carne. A pessoa não salva, não tem o Espírito de Deus. Sua mente é centrada nas coisas que agradam a carne. Outra coisa, eles não têm, melhor dizendo, eles estão mortos espiritualmente. A pessoa não salva está viva fisicamente, mas morta espiritualmente. Ela pode ser moral e até religiosa, mas não vida espiritual. Terceiro, eles estão em guerra com Deus. A velha natureza se rebela contra a vontade de Deus e não se submete à lei de Deus. E mais, eles não podem agradar a Deus. Uma pessoa que ainda não foi alcançada pela graça da salvação só pensa em agradar a si mesma. Ela não anseia pela glória de Deus, nem tem prazer em obedecer a Deus. Então ela vive em função de satisfazer a carne. Então, aqueles que têm o Espírito, se falamos dos que não têm, agora os que têm o Espírito. A evidência da conversão é a presença do Espírito Santo habitando o crente. Então, o nosso corpo se transforma em templo do Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você tem a garantia que é de Cristo. Você tem a garantia que o final da sua vida não será de derrota, mas sim de um glorioso triunfo. E tem também aqueles que o Espírito Santo os tem. Não é suficiente para nós termos o Espírito. É preciso que o Espírito Santo nos tenha. Extraordinário isso. Por quê? Porque ele é o Espírito da vida. Ele é o Espírito que conduz a vida plena e abundante. É disso que Paulo está tratando aqui no capítulo 8 da carta aos Romanos. E mais, ele é o Espírito da morte. É o Espírito que nos dá poder para mortificarmos os feitos do corpo, ou seja, da carne. Ele é o Espírito de adoção. Nós não somos escravos, sem liberdade e sem direitos. Somos filhos de Deus por adoção e por geração. Somos filhos e também herdeiros. Então, tudo que o Pai tem é nosso. Ou seja, nós somos ricos, abundantes nesta graça de Deus. E mais, ele é o Espírito da direção. Não andamos errantes, confusos, perdidos. O Espírito
nos guia. Só os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito nos guia e também testifica que somos filhos de Deus. Terceiro ponto nesse texto. Libertos do desencorajamento. Paulo vai dizer, nenhuma frustração. Paulo trata aqui com o problema do sofrimento e a dor. Ele contrasta o sofrimento presente com a glória futura. Ele menciona aqui 3 gemidos. Fala do gemido das 2 criações. A antiga, a natureza, e a nova, a igreja. Elas sofrem juntas e juntas serão glorificadas no final. Então vamos lá, os gemidos da criação, dos versos 18 a 22. Quando Deus terminou a obra da criação, viu que tudo era bom. Mas hoje a criação está o quê? Gemendo. Há sofrimento e morte. Há dores e gemidos. Há sofrimento, vaidade, escravidão, corrupção e angústia. Mas esse gemido da criação não é o gemido de alguém que está morrendo, mas é como o gemido de uma mulher que sofre as dores de parto. Depois do gemido, vem a alegria. A criação geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus, a gloriosa segunda vinda de Cristo. Nós vamos participar da glória de Cristo e a natureza vai participar da nossa glória. Segundo, os gemidos da igreja, versículo 23 a 25. Nós gememos por causa da fraqueza do nosso corpo e por causa da presença do pecado em nosso ser. Nós gememos porque, embora já fomos libertos da condenação do pecado, na justificação, do poder do pecado na santificação, ainda não fomos libertos da presença do pecado. Só o seremos na glorificação. Então, nós gememos porque já experimentamos as primícias do Espírito e já sentimos o gosto da glória por vir. Então, o Espírito em nós é mais do que uma garantia da glória. É o antegozo dela. Nós gememos porque antevemos o gozo da glória, do céu. E desejamos ardentemente ser revestidos de um corpo de glória e chegar logo em nossa pátria, em nosso lar. Nós gememos porque o melhor ainda está por vir. Nós gememos aguardando esse dia glorioso. E mais, os gemidos do Espírito Santo, que está nos versículos 26 a 30. Deus se importa com você. Ele não despreza você por causa de suas fraquezas. Mas o Espírito o assiste. O Espírito Santo intercede por mim e por você. De que maneira? Intensamente. Sobremaneira é uma expressão de intensidade. Outra maneira, agonicamente, versículo 26, com gemidos inexprimíveis. Ele não encontra uma língua para articular aqui a sua intensa e agônica oração. De que maneira mais? Eficazmente, versículo 27. Ele intercede segundo a vontade de Deus. Então, o crente, o cristão, não se desencoraja nas lutas, porque ele sabe de algumas coisas. Primeiro, que Deus está trabalhando as circunstâncias da vida para o nosso bem. Versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Segundo,
que Deus tem um plano eterno e perfeito para a nossa vida. Versículo 29. Esse plano envolve duas coisas: o nosso bem e a nossa glória. Terceiro, que o plano de Deus aqui, esse plano extraordinário, é vitorioso e nunca pode ser frustrado. Versículo 5. Deus nos concedeu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Que extraordinário Paulo está escrevendo aqui. Quarta coisa nesse texto: libertos do medo. Ele vai dizer: nenhuma separação. Versículo 31 ao 39. A ênfase nessa seção é a segurança do cristão. Não precisamos temer o passado, porque já fomos justificados e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Versículo 1. Nós precisamos temer o presente, porque Deus, melhor dizendo, nós não podemos e não precisamos temer o presente, porque Deus está no controle da nossa vida, dirigindo todas as coisas para o nosso bem. Versículo 28. Não precisamos temer o futuro, porque nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí eu concluo dizendo assim, como Paulo concluiu esse capítulo magistral, fazendo 5 perguntas. Primeiro, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós como protetor, como provedor e como justificador. O Pai é por nós. E provou isso nos dando o seu Filho e trabalhando todas as coisas para o nosso bem. O Filho é por nós em sua morte, ressurreição, ascensão e intercessão. O Espírito é por nós, pois intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem é contra nós? O diabo, o mundo, a carne. Mas se Deus é por nós, todos os inimigos estão derrotados. Você e Deus são maioria. Segundo, aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O argumento aqui é do maior para o menor. Se quando éramos pecadores, Deus nos deu o seu Filho, agora somos filhos, ele porventura nos abandonaria? Se ele já nos deu o seu dom inefável, ele jamais vai nos abandonar e nos desamparar. A cruz é a demonstração mais eloquente do amor de Deus. Terceiro, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus? Nenhuma condenação, nenhuma acusação poderá ser levada contra os filhos de Deus. Cristo é o nosso advogado, nos defende. O juiz, que é Deus, já nos declarou justificados. Então, é impossível amaldiçoar, quanto mais condenar aqueles a quem Deus decidiu abençoar. Quarto, quem os condenará? Às vezes o nosso coração nos acusa. E o mesmo fazem os nossos críticos e inimigos. Todos os demônios do inferno nos acusam. Porém, sua condenação não tem sentido. Por quê? Por causa de Jesus Cristo. Paulo fala aqui 4 coisas sobre ele. Ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Ele morreu pelos nossos pecados, pelos quais seríamos condenados. Por outro lado, Cristo ressuscitou para provar a eficácia da sua morte. Então agora, ele está sentado à direita de Deus,
de onde desempenha o seu ofício advocatício. De fato, podemos dizer, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quinto, quem nos separará do amor de Cristo? É possível que tenhamos que enfrentar agruras na vida, passar por vales escuros e trilhas estreitas. É possível que a escassez nos atinja, que a fome nos alcance, as perseguições nos firam, mas em vez de derrota, somos mais que vencedores. Nem as agruras da morte, nem os problemas da vida, nem os poderes sobre-humanos, nem o tempo, nem o espaço, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Teu amor dura pra sempre. Teu amor dura